Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do People Talks. Eu sou a Mariana Laurenti, sócia e coordenadora de Customer Success na Mindsight, e hoje vou conduzir esse papo com a Marília, nossa convidada. Para quem está chegando pela primeira vez, o People Talks é o nosso espaço aberto para benchmarkings de alta qualidade, trazendo profissionais de RH de ponta que podem apoiar todas as empresas a terem um RH cada vez mais estratégico, transformando dados e informações em ações de verdade, trazendo maior competitividade para todas as empresas do Brasil. Antes de eu convidar a Marília para se apresentar, eu vou contar um pouco do que a Mindsight faz. A Mindsight tem como missão diminuir os vieses e achismos no RH. É uma área extremamente importante e catalisadora de resultados do negócio, porém ainda vive essa era do feeling. Então, para a gente aumentar a capacidade estratégica, a capacidade analítica do RH, temos essa missão em duas principais frentes. A primeira, voltada para Talent Acquisition, é o MindMatch, a nossa solução de assessments e de contratação que pode apoiar o RH, os gestores, os recrutadores a tomarem decisões assertivas por meio de arquétipos personalizados de contratação. A nossa segunda frente é a parte de gestão de talentos, que traz uma solução de ponta a ponta para cuidar de todo o ciclo de gente com o RH. Como líder de Customer Success, preciso contar para vocês que um dos nossos principais diferenciais é um atendimento próximo, que vai apoiar você, profissional de RH, em todas as etapas do ciclo de gente e das contratações. Nós também temos metodologias próprias para que você tenha apoio não só na frente do sistema, mas também no como fazer dar certo, testando em várias empresas do Brasil. Por fim, queremos fazer com que o seu RH seja cada vez mais estratégico com ações que são aplicáveis e temos diversos cases para que você possa reproduzir na sua organização. O RH para nós é um grande catalisador de resultados e nós queremos garantir que você esteja extraindo o máximo potencial da sua equipe, dos seus times e dos seus resultados, impulsionando o negócio. Hoje vamos tratar de um tema super interessante, um dilema dentro do RH. Como podemos equilibrar segurança psicológica com times de alta performance? Sabemos que é difícil equilibrar um time que esteja seguro psicologicamente, com espaço para errar, com espaço para feedbacks e também garantir que a pressão por resultados esteja afinada para a gente ter um negócio cada vez mais impactante, para que a gente tenha resultados incríveis, né? Que é o objetivo da maioria das empresas. E por isso a gente convidou a Marília, que é a diretora de gestão de talentos na Blip, uma empresa muito direcionada para AI First, muito voltada para a inovação, assim como a carreira da Marília, né, que já tem experiências nacionais, internacionais, sempre muito preocupada com esse tema. Então, Marília, eu vou pedir para você se apresentar, por favor. Bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo, independente do fuso ou do momento, que tirou um tempinho aí para participar dessa conversa que eu considero tão interessante, né? Porque no fim eu acho que esses dilemas, eles perpassam a rotina de qualquer liderança, de qualquer setor de pessoas, e a gente às vezes vai descobrindo que as coisas não são ou, elas são e, elas estão integradas e interdependentes. Eu sou a Marília, trabalho com RH já tem alguns anos, sempre trabalhei maior parte da minha carreira em startups de tecnologia que estavam em crescimento acelerado, então eu tive passagens pela RD Station, pela Stiling e agora pela Blip, que foi uma empresa adquirida. Hoje estou liderando a área de gestão de talentos, então a gente cuida de recrutamento, desenvolvimento de líderes e de funcionários, de Blippers, como nós chamamos, e também do time de Business Partner, que acaba fazendo essa consultoria estratégica para os líderes de negócio. E sou um pouquinho nômade, como você mesmo falou, então eu já morei no Egito. Estou voltando agora para o Brasil depois de uma temporada de 2 anos e meio em Portugal e agora estou aqui em São Paulo. Ótimo, que legal, que trajetória bacana para você compartilhar com a gente hoje. Marília, começando com a nossa primeira pergunta, assim, para a gente entender um pouco melhor sobre esse tema, né? Você sempre fala que segurança psicológica não necessariamente é um ambiente confortável. Como que você define essa segurança psicológica e qual seria esse ambiente propício para que esse impacto aconteça no negócio?
Quando eu ouvi a primeira vez sobre segurança psicológica, eu fiquei bem intrigada e eu gosto muito de ir na fonte para estudar. Então, fui atrás de ler os livros, fui fazer um curso e fui entender o que que era isso. E acho que esse termo também se popularizou no projeto Aristóteles do Google, lá atrás, quando eles foram entender o que que fazia um time ter sucesso e viram que a principal coisa era a segurança psicológica. Mas o que que é isso, né? Segurança psicológica é uma crença compartilhada, então ela fala sobre um grupo, né? Às vezes a gente confunde com confiança, mas confiança é muito mais eu confiar em alguém. E a segurança psicológica existe um ambiente que permite que ocorra risco interpessoal. Então não quer dizer que vale tudo, que é sobre ser legal. Não, isso quer dizer que é um espaço onde a gente pode falar sobre problemas, falar abertamente sobre erros, trazer opiniões divergentes e inclusive confrontar opiniões. É um espaço onde o feedback, sim, rola solto, porque existe essa crença de que eu não vou ser prejudicado quando algo der errado. E eu vejo que, às vezes, algumas lideranças se perguntam, tá, mas como que eu vou saber se na minha equipe ou no meu ambiente isso existe? E aí eu pergunto, existe feedback? As pessoas falam sobre problemas? Elas trazem ideias novas? Ou elas querem só trazer o projeto quando ele estiver 100% perfeito e aí potencialmente não é o que acontece? As pessoas falam de ou elas falam com? O quanto de falar sobre os outros também mostra um ambiente de baixa segurança psicológica, porque as pessoas não estão falando entre si, elas estão falando pelas costas. Esse é um ponto bem delicado, né? Principalmente para as lideranças, enfim. E como você acha que a gente, nas suas experiências, né? Você já deve ter passado por N situações que passam por esse tema. Como que a gente pode melhorar essa questão da confiança para que haja essa abertura, para que as pessoas possam se sentir seguras e confiar que aquele momento de transparência, de vulnerabilidade vai resultar numa coisa positiva? Bom, primeiro que confiança não é imposta. Eu não posso chegar aqui e dizer, a partir de agora você pode confiar em mim. Confiança, ela se desenvolve, ela é uma jornada. E ela vive nos pequenos momentos, né? Então, tem no livro da Brené, da Coragem para Liderar, que ela fala que a filha dela fala que é tipo um potinho de bolinhas de gude. Toda vez que você faz algo que mostra, eu posso confiar em você, esse potinho vai enchendo. Então, é o investimento mesmo na relação. É de fato, quando você está falando com alguém, você estar presente, quando você dá um feedback, mesmo que ele seja duro, as pessoas podem ouvir, mas que elas entendam que isso é com uma intenção de melhorar, que ele foi feito com cuidado, que ele foi feito com respeito, que quando eu tive um problema, você me estendeu a mão para ajudar e não me julgou, que eu sei que se eu estiver fazendo algo muito errado, você me falou e aí eu me sinto segura, porque eu acabo vendo, nossa, se eu estiver indo pelo caminho errado, alguém vai me alertar. Então, são vários elementos que vão construindo uma confiança ao longo de uma relação, né? Não existe uma tecla mágica ali de agora vamos ter confiança ou vamos fazer esse tipo de trabalho aqui, ou dinâmica, ou treinamento. Confiança é construção de relação. Quando a gente fala sobre essa questão de segurança psicológica, existe também uma questão da inovação e os conflitos saudáveis, né? Como o RH da Blip trabalha para equilibrar esses dois pontos hoje? Sim. Não é trivial a gente falar sobre coisas que não deram certo ou falar sobre coisas difíceis, né? Acho que todo mundo aqui lembra das nossas mães, avós, tias, enfim, falando: se você não tiver nada agradável para falar, não abra a boca. Então é quase como se a gente tivesse que se destreinar de coisas que a gente aprendeu lá atrás. Eu vejo que isso depende um pouco de cada empresa e do quanto que como que é a cultura dessa empresa para a cultura de feedback, para abertura para inovação. Mas, de fato, a empresa que eu estou hoje, a Blip, é uma empresa de bastante inovação. Um dos nossos valores é, inclusive, o Blip Hire, que é sempre olhar além. E a gente tem um sistema operacional, que é o Blip OS, que orienta a nossa cultura. Então, ele tem alguns elementos que são visão, valores, design organizacional, modelo de gestão, Infinity Learning e impacto. Então, no ano passado, a gente fez um trabalho bem profundo de atualização dos nossos valores dentro desse sistema operacional de cultura, e a gente fez algumas atualizações para esse ano, onde a gente trouxe com muito mais clareza o que é
e o que não é cada valor com os comportamentos observáveis. E aí a gente trabalhou muito esses elementos em 2 valores. Um que é o Blip Team e o outro que é o Blip B. O Blip B ele está muito orientado a gente usar toda a, a nossa oportunidade de relação com uma pessoa, seja um colega, um líder, um liderado, um cliente, um fornecedor, para que essa relação ela se potencialize, que ela seja boa, que ela seja respeitosa, e também o time para a gente construir times de alta performance. E não tem nada mais cuidadoso com alguém do que dar um feedback quando essa pessoa precisa. Então, a gente tentou trabalhar nesses elementos, tanto dessa cultura people-centric e dessa cultura muito de trabalho em equipe, que dar feedback sobre performance, trazer problemas para serem resolvidos e construir times de alta performance também faz parte desses 2 elementos. Legal. Muito bacana, né? Toda uma cultura, vários rituais, transformação na empresa mesmo para garantir que isso aconteça na prática. E eu imagino que muito dessa responsabilidade fique na mão da liderança, né? A liderança fica catalisando o tempo todo essas boas práticas. Como que vocês equilibram hoje essa gestão da liderança, né, dessa prática e a garantia da performance na ponta? Legal. Eu gosto bastante do framework da Amy Edmondson de segurança psicológica. Então, tô até com a minha colinha aqui, mas ela trabalha com 4 quadrantes, onde num eixo vertical você tem segurança psicológica e no horizontal você tem o padrão de performance. A realidade é que se você não tem segurança psicológica e você não tem padrão de performance, as pessoas entram numa zona de apatia. Ou seja, eu não confio aqui nas relações e eu também não estou sendo cobrado a me desafiar, a entregar mais. Se eu não tenho segurança psicológica e eu só tenho a cobrança da performance, potencialmente as pessoas vão para uma zona de ansiedade. Então, gera um clima de medo mesmo. Quando eu tenho uma alta segurança psicológica, mas eu tenho redução de padrão de performance, as pessoas ficam na zona de conforto, porque elas não se sentem desafiadas, estimuladas a sonhar mais alto. É aquele componente quase do friozinho na barriga, que fala que quando você tem o frio na barriga, você está aprendendo. Isso é quando a gente tem alta segurança psicológica e alto padrão de performance e as pessoas vão para learning zone, que é a zona de aprendizado. Então, eu sei que aqui eu tenho um ambiente que me sustenta e eu tenho alguém que me puxa a ser melhor e dar o meu melhor e me desafiar constantemente. Isso é o que a gente busca enquanto liderança, entregar para os nossos times e para as nossas equipes. Ótimo, muito legal. Esse frame explica bem, né, na prática, como que a gente pode alcançar esses 2 pilares tão importantes para um negócio. Bom, Marília, imagino que o pessoal de casa, o pessoal que está assistindo, esteja super curioso para saber na prática como que a gente pode equilibrar esses 2 pilares tão importantes, né, que o frame trouxe de forma mais clara. Mas conta pra gente algum case que você já teve, alguma experiência que mostrou que na vida real isso pode melhorar tanto os resultados quanto esse estado de flow, né, das equipes. Vou contar uma situação que aconteceu comigo. Eu cheguei em uma empresa para liderar um time que já estava estruturado, esse time já estava montado, então eu não tive. As minhas experiências prévias eram mais de formar os times. E esse time me tinha passado há pouco tempo por um episódio de um erro bastante grande num processo e tinha custado um valor expressivo. As pessoas estavam com muito medo, se sentindo muito mal. Mas quando eu cheguei, todo mundo falava: não, a gente se dá bem, o time é muito legal, todo mundo gosta de todo mundo. E eu comecei a ver que na prática não era assim. Quando vinha para o 1 a 1, acontecia muito aquilo de falar de e não falar com. Então eu vi que tinha uma máscara de nos damos bem para não falar de problemas e de coisas difíceis e um time que tinha muito medo de errar. E quem queria desafiar o status quo acabava se sentindo sobrecarregado porque era a pessoa, ou mal visto, porque era a pessoa que acabava tendo que falar as coisas difíceis. Então, eu comecei a trabalhar muito isso com a minha equipe, todos esses conceitos, e aí tanto no individual quanto no grupo, porque eu acho que tem muito da liderança
agir pelo exemplo, assumir quando não sabe, pedir desculpa, convidar a participação. Eu tenho uma grande amiga minha, estudiosa da segurança psicológica, que ela fala que quando o líder dá permissão, ele também tem que estar aberto para ouvir algumas ideias, assim, meio sem noção mesmo, e que tá tudo bem, porque a gente vai estar discutindo, vamos fazer sessão de brainstorming, vamos discutir a ideia de todo mundo e não invalidar quando vem algo um pouco absurdo e entender de onde isso vem. Fui entendendo cada uma das pessoas, o que tinha acontecido ali, e ao mesmo tempo montando o planejamento estratégico da área, as metas, as coisas que precisavam ser entregues. E aí, sempre quando eu dava um feedback um pouco mais duro para alguém, eu dizia, eu estou te dando esse feedback porque eu sei que você pode fazer mais. Eu confio que você vai entregar muito mais que isso. Isso aqui não tá bom, o tanto que eu sei que você pode fazer. E isso foi passando confiança para as pessoas de que elas podiam fazer isso. No final do ano, a gente fez um evento para celebrar o ano ali da equipe, e uma das pessoas me chamou de canto e falou assim: Nossa, Marília, muito obrigada. Você foi a primeira pessoa que confiou na gente de verdade, porque a gente via que era genuíno. E eu acho que aí também tem um ponto que é: as pessoas sabem quando a gente está mentindo. Então, tem um trabalho a ser feito enquanto nós mesmos eu acredito nessa equipe, eu acredito nesse plano. Se eu não acredito, o que eu mudo aqui? Se tem pessoas que a gente não tem uma relação mais de confiança, então tá na hora de finalizar um ciclo. Mas realmente, se não vira profecia que se autorrealiza, né? Se você não confiar e não acreditar que seu time vai entregar resultados fora da curva, potencialmente eles não vão fazer isso. É quase uma sensação de estar subestimando aquela equipe, né? Tá tudo bem, não vou pesar a mão, mas na verdade, às vezes a equipe pode entregar muito mais se ela tiver a cobrança e a segurança no nível certo, né? Eu gosto muito da Patty McCord, que foi a CHRO da Netflix, e ela fala no livro dela do Powerful, que ela odeia o termo empoderar, que a RH usa muito, que ela fala que empoderar é como se a pessoa não tivesse poder. Caramba, a pessoa tem um poder gigantesco na mão dela. E pessoas adultas, elas conseguem lidar com coisas difíceis, até porque se a gente for parar para pensar, na nossa vida é cheio de coisa difícil que a gente lida o tempo inteiro. Então, por que a gente acha que na empresa tem que também ser tudo fácil e só conversas fáceis e leves? Potencialmente não vão ser, e as pessoas vão dar conta desde que a gente faça de maneira respeitosa. Com certeza, isso é muito palpável na realidade da gestão. Um outro ponto legal, Marília, é que você trouxe uma provocação sobre se o RH precisa falar que é estratégico, talvez ele não seja tão estratégico assim, né? Como que foi para você transformar o RH da Blip em de fato estratégico, né? Quando você chegou, como foi essa transformação? Legal. Eu gosto de pensar que a gente fala muito em o RH apoia o negócio. Cara, o RH lidera o negócio, ele também é líder de negócio, como todas as outras áreas, como marketing é líder de negócio, como vendas é líder de negócio. A gente tem que assumir esse papel como protagonista de que a gente lidera esse negócio e transforma ele através do coração do negócio, que são as pessoas, que são a cultura. Se a gente tira as pessoas, ainda mais em empresa de tecnologia, que é o que eu trabalho, tira as pessoas. Vai ficar mesa, computador, cabo, TV, não tem nada que funciona sem as pessoas estarem lá. Então, a gente tem um motor, um propulsor desse negócio acontecer. E como que a gente lidera a transformação e a escalabilidade desses negócios? Nenhum negócio cresce com sucesso sem ter as equipes certas e as pessoas certas nos lugares certos, ter uma liderança bem preparada e que é coerente, ter uma cultura que sustenta a performance e ter um ambiente que permite engajamento e pertencimento. Então, não existe esse negócio sem esses elementos. E no momento que a gente se apropria disso e resolve ser protagonista em liderar a transformação e o crescimento de negócios, eu vejo que é aí que a gente não precisa falar que é estratégico, porque a gente já é. Perfeito. E eu imagino que para quem está assistindo também pareça uma super missão, né? Você implementar essas boas práticas de segurança psicológica, de você conseguir ter resultados incríveis. Mas se a gente tivesse que começar de pequenas doses, né? Quais são os pequenos rituais? Quais são as coisas simples que a gente pode fazer para já começar a colocar em prática esse frame? Boa. Primeiro, conheça você mesmo. A gente criou agora os 3 elementos, os princípios da liderança da Blip, e ele começa por líder de si. Se eu não lidero eu mesma,
como que eu vou liderar outros, e se eu não lidero outros, como que eu lidero um negócio, uma vez que esse negócio é composto e constituído por outras pessoas. Então, eu acho que vale a gente se perguntar como que eu lido com o erro? Como que isso é para mim? Eu sou um líder que só reforça quando acerta, eu sei reconhecer quando eu erro, eu peço desculpas, eu convido a participação. Quando tem um grupo, são sempre os mesmos que falam, eu questiono, eu gasto tempo, não gasto tempo, eu invisto tempo em conhecer as pessoas, eu invisto tempo em criar realmente esse ambiente e um sentimento de equipe, porque se eu investir tempo fazendo isso, as pessoas vão dar o melhor delas. E eu vejo que muitas vezes a gente acaba achando que isso é perda de tempo, ou, não, mas eu já tenho um monte de one-on-one. Essas one-on-ones são para bater tarefa e bater trabalho, ou realmente você está falando com as pessoas, dando feedback e entende o que motiva cada um e em que momento que cada um tá? Então, acho que não tem tanto uma receita de bolo, e dá para começar assim pequeno, com coisas muito práticas que todos nós sabemos, mas que a gente não faz. Então, eu diria que aqui o segredo é disciplina. Perfeito. Quais rituais você acha que são mais relevantes? Você falou um pouco do one-on-one, que acaba sendo meio negligenciado ao longo do tempo, né? Ah, vamos fazer quinzenal, vamos fazer mensal, vamos bater tarefa. Acho que isso acontece, a operação vai demandando aí essa parte mais bateção de bumbo. Mas quais rituais você vê assim como os principais para garantir que isso aconteça? Acho que tem um primeiro ponto, que é conhecer as pessoas. E aí, a gente fala muito sobre reconhecimento, como que cada um gosta de ser reconhecido, o que cada um, qual que é a trajetória de cada pessoa da sua equipe, e aí aqui é tempo de qualidade individual. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer, e que é algo que é simples, porque todo mundo fala, a gente tem a rotina muito corrida, etc e tal. Tá bom, mas você consegue reservar 1 hora no quarter para quando fechar esse quarter, fazer um ciclo de feedback com o seu liderado? E aí também você dá feedback, mas você também receber. Então, o que foi legal? O que não foi tão bom assim? O que a gente pode fazer para melhorar? Quais que são os nossos combinados? Porque às vezes, inclusive em empresas que têm ciclos de avaliação de performance, não esperar o ciclo para dar o feedback para a pessoa. A pessoa não deveria achar que está arrasando e chegar no ciclo e achar que foi muito, e descobrir que foi muito mal, ou o contrário, achar que está indo muito mal, chegar ao ciclo e descobrir que foi uma estrela. Pera lá. Então, acho que cada um entende qual que é a rotina, se é mensal, se é a cada 2 meses, se é a cada 3 meses, mas não deixar de ter um momento formalizado, e aí você tem as suas agendas para tocar as outras coisas, mas que naquele dia você alinhe. Essa 1 hora é sua e é para a gente passar feedback um para o outro. Perfeito. Acredito que seja um desafio para o RH garantir que os líderes estejam, de fato, executando esses combinados, né? É muito fácil a gente perder novos processos e é muito difícil a gente implementar coisas novas ali com a liderança. Como que vocês fizeram para garantir que essas boas práticas, esses momentos de qualidade, esses fechamentos de quarter aconteciam na Blip? Hoje a gente não tem uma formalização desse ciclo de feedback ou de quando ele acontece, porque eu acho que isso também casa com um outro ponto que a gente falou sobre que tipo de RH que a gente quer ser. A gente quer ser um RH que fica cobrando as pessoas de fazer, ou a gente quer ser realmente um parceiro estratégico que senta junto na mesa. Então, uma coisa que a gente vem evoluindo muito é ser uma área de People Insights. Então, a gente tem um monte de dados sobre pessoa, mas como que a gente realmente traz insights práticos para a liderança para que eles possam tomar melhores decisões na gestão dos seus times. Então, eventualmente, eu vou observar como que estão os insights de clima dessa área, como que estão os insights de saída, o que as pessoas estão falando nas pesquisas, e eu acredito que isso vai aparecer. E aí a gente senta junto e entende, beleza, isso está aparecendo, isso está comprometendo o resultado e como que a gente sustenta. Para além disso, implementamos os princípios da liderança com os comportamentos que a gente espera. Em cada um desses pilares tem 4 comportamentos para os líderes, e aí a gente tem pesquisa de clima na dimensão de liderança. As lideranças são avaliadas pelos times com base nesses princípios, e vamos rodar esse ano pela primeira vez gestão de performance semestral, onde a gente daí formaliza o ciclo de feedback, mas na nossa trilha de desenvolvimento
nós vamos trabalhar muito essa questão de não tem que ser surpresa, não deveria acontecer ali, até porque a forma como o nosso negócio evolui, se você for pensar num contato inteligente, no conversacional, o nosso produto ele evolui pela interação com o cliente. Então, como que a relação com os nossos times também evolui através da interação? Então, tudo, se você percebe, a gente faz muito. Todos os processos de gestão de pessoas, eles precisam conversar com a cultura e com a estratégia de negócio. Elas não podem andar separadas. E eu acho que aqui vai de entender, dentro de cada empresa que a gente está, como que esses elementos sustentam a estratégia de negócio. E tem algum caso ou ritual simples que vocês tenham implementado que já gerou impacto direto assim nos times da Blip? Imagino que toda essa mudança cultural mesmo de priorizar tudo isso já tem uma mudança orgânica, né, no mindset das pessoas, no jeito que os líderes vão tocar os times. Mas tem algum pequeno ritual que você já viu que mudou ali a chavinha? Legal. Eu gosto sempre de contar exemplos de coisas que eu fiz com a minha equipe, que eu acho que fica mais interessante, assim, até para eu me colocar aqui nesse papel de liderança também, que é uma das coisas que eu também faço. Tem o conceito da Pixar dos Ugly Babies, que eles falam que toda grande animação já foi um Ugly Baby. Então, você tem uma ideia, joga para um grupo e todo mundo fica criticando essa ideia até sair alguma coisa muito legal. Então, todas as grandes animações de sucessos vêm daí. E eu vejo que a gente, enquanto profissional de RH, eu vejo liderando o meu time e eu mesma, a gente tem uma tendência a gostar de muito controle e querer coisas muito perfeitas e muito corretas. E a gente perde um tempo muito grande de experimentação. Então, como eu bebo bastante da fonte de negócio, eu gosto muito de ter um mindset de gestão de produto mesmo para gestão de produtos de RH. Então, como que a gente pode experimentar mais rápido? Como que a gente pode lançar um MVP? Como que a gente testa essa ideia com um grupo menor antes de lançar para todo o time? Um exemplo é o próprio projeto de gestão de performance que eu te falei. A gente está hoje com mais de 1.000 pessoas. Eu não vou implementar esse projeto para todo mundo de uma vez. Então, a gente fez uma prévia. Vamos apresentar e vamos implementar ele com 160 pessoas, um grupo segmentado de 2 diretorias, tem uma fase de coleta de feedback, a gente melhora o produto, bota para GA, para General Availability, e vamos aprendendo a cada ciclo que ele acontece. Então, eu acho que a gente começar a trabalhar mais com... Eu gosto mais de business case ou de memo e menos de PowerPoint, porque eu acho que às vezes a gente gasta um tempão fazendo uma apresentação super bonita, e não desafiou a ideia, de entender quando a gente tem uma ideia, qual que é o problema, qual que é a hipótese, qual que é a proposta de solução e como é que a gente vai medir, daí depois a gente mede, faz um pós-mortem e entende, deu certo, não deu, se não deu, o que que a gente aprendeu, como que a gente faz não errar de novo, né? Então, porque muitas vezes quando a gente fala essa questão de erro, grandes erros, potencialmente eles mostram que a gente não teve espaço para erros pequenos ao longo do caminho, né? Que é muito, inclusive, de onde esse conceito de segurança psicológica veio. Ele veio analisando grandes tragédias e vendo, cara, em toda grande tragédia teve alguém que levantou a mão e falando assim, isso tá errado, isso vai dar ruim, tá errado, tem um problema. E não foi ouvido, não foi validado, não teve espaço. Então, a realidade é, se a gente cria uma cabeça mais de experimentação, potencialmente a gente entrega soluções melhores e daí tem menos erros grandões e mais erros pequenos ao longo desse processo. Legal, é de onde nasce toda startup, né? Errar rápido, aprender rápido, corrigir, colocar para rodar. E é um pouco do trade-off do crescimento, né? A gente vai ganhando escala, vai ficando mais difícil mapear esses erros, corrigir com agilidade. Então, acredito que as empresas que têm um crescimento exponencial como a Blip têm que voltar às origens e permitir o erro novamente, né? E esse é um grande desafio. Marília, ainda sobre o assunto, tem um frame super famoso aí no mercado, né? Que é os 5 desafios das equipes. Também tô com uma colinha aqui. E ele começa também com a ausência de confiança, esse medo do conflito, né? Aquela harmonia artificial. E isso gera até uma falta de comprometimento das pessoas com os resultados, fuga da responsabilidade. E no fim das contas, o que fica prejudicado mesmo é a entrega na ponta. Eu imagino que isso tenha tudo a ver com o que você trouxe pra gente. Acaba que isso acontece na prática, né? Quando a gente não tem um ambiente seguro, as pessoas fazem o que é dito para que elas façam e a inovação, toda essa parte fica super prejudicada. Qual que é a sua percepção sobre esse efeito dominó?
Eu acho que é bem interessante, eu gosto bastante desse conceito e dessa pirâmide, até quando a gente vai entender como que a professora Amy Edmondson cunhou esse termo e onde foi a pesquisa dela, né? Então, ela estava fazendo uma pesquisa e ela tinha uma hipótese que era times melhores, com melhor confiança e relação, eles vão errar menos. E ela foi para um ambiente super extremo, que é um ambiente hospitalar. Então, a hipótese dela era, as equipes melhores e mais bem formadas, elas vão errar menos, vão ter menos erro médico. Ela descobriu que era o contrário. Ela fez nossa, o que que aconteceu aqui com a minha pesquisa? E chamou alguns outros pesquisadores para analisarem junto com ela as equipes mais profundamente. E o que que ela viu? As melhores equipes, elas reportavam os erros e falavam sobre eles e queriam evitar que eles acontecessem novamente. E as outras não falavam sobre. Então pensa potencialmente quanta coisa pode estar sendo varrida para baixo do tapete ou virando uma bola de neve gigantesca, porque as pessoas estão com medo de errar ou de apontar algo que tá ruim ou que não tá indo bem. E aí ela faz essa analogia e ela passa a estudar várias tragédias que aconteceram, desde usinas nucleares que explodiram, aviões que bateram, e todas essas histórias passavam por isso. Pessoas que não foram ouvidas ou que viram algo que estava errado e ninguém validou, ou que ficaram com medo de falar porque ninguém as ouvia. Então, o quanto isso pode estar acontecendo hoje com os nossos times, o quanto que as pessoas que estão lá representando a nossa empresa na ponta, falando com o nosso cliente, desenvolvendo o nosso produto, potencialmente podem estar vendo uma sucessão de coisas que vão dar muito errado lá na frente, mas elas não sentem que tem um ambiente seguro para que elas possam falar. Então, esse espaço é uma estratégia de defesa do nosso negócio, porque a gente consegue entender as coisas que estão dando errado antes de elas se tornarem uma catástrofe. Muito legal. Acho que teve uma coisa que você falou que já me marcou, que é que quando tem um grande erro no final de um processo é porque a gente negligenciou vários pequenos erros no meio do caminho, né? E isso fica super claro nesse ponto que você trouxe. E até lembrando das principais empresas que nós temos aí, as primeiras startups, já li em alguns livros falando que trabalhar com o Steve Jobs era um pesadelo, porque todo esse conflito saudável era muito fomentado, né? Então, as empresas que tiveram muito sucesso muito rápido, com certeza compraram essa estratégia também, né? Com certeza. E pessoas boas, elas gostam de ser desafiadas, elas gostam de saber quando elas estão errando, elas gostam de ter conflitos saudáveis e produtivos e confrontos. E eu falo muito que a gente tem que desafiar o projeto, o produto, não a pessoa, né? Então, se a gente está aqui, a gente confia uma na outra, tem um desafio grandão e a gente quer discutir e desafiar essa ideia ao máximo, se a gente tem essa relação, você vai entender que eu não estou criticando você enquanto profissional. Mas a gente está trabalhando junto para chegar no melhor resultado possível e precisa sinalizar quando alguém está tendo algum desvio de rota e está tudo bem, né? Então, quando a gente começa a não pessoalizar também as discussões, eu acho que isso que leva a gente para um outro patamar. Marília, muito legal tudo isso que você trouxe. E eu fiquei pensando aqui uma dúvida que com certeza vai aparecer para quem está nos assistindo, é a questão dos indicadores, né? Como que você gerencia os indicadores que te mostram que essa estratégia está dando certo? Eu gosto sempre de analisar indicadores de pessoas e indicadores de negócio, porque me soa muito estranho a gente tá muito bem num lado e não tá bem no outro. Eventualmente, algum problema vem aí, né? Eu acho que a gente ser estratégico é a gente começar a antecipar potenciais problemas. Então, se eu tô com um time que tá com uma experiência bacana, tá bem construído e eu tenho um bom planejamento também, e essas pessoas atingem esses resultados, isso vai acabar retroalimentando esse clima bom, porque as pessoas vão se sentir desafiadas e que elas conseguiram atingir aquilo, e aí a gente vem com um novo desafio. E o contrário também é válido. Se eu estou com uma meta super desafiadora ou com um resultado muito fora da curva que eu preciso buscar, mas a minha equipe, pelos indicadores de pessoas, está em frangalhos, indicador de clima, indicador de turnover, pesquisas, enfim, muito potencialmente isso vai dar ruim lá na frente, porque eu estou botando as minhas fichas num ambiente de pressão em algo que está muito frágil nesse momento. Então, como que a gente, enquanto
área de pessoas que tem essa riqueza de inteligência consegue trazer isso para amparar as lideranças de negócio a tomarem melhores decisões e prosperarem esses negócios. E quando você fala da questão de RH estratégico, acho que uma coisa que é interessante é que tem me chamado muita atenção, porque eu acabo entrevistando muita gente de RH, fazendo algumas mentorias, conversando com muita gente, e tem me deixado bastante assustada o quanto muitos profissionais não estudam, não estão buscando se atualizar. E eu não estou falando aqui de estudar formalmente ou etc, tá, mas assim, de se atualizar. Seja ouvir alguma coisa, fiz um benchmark, fui atrás de um case. E, mais ainda, coisas que saiam do setor de RH. Então, quanto que a gente está olhando para estudar mais sobre negócio, sobre estratégia, sobre gestão de cliente, sobre vendas, sobre marketing. Nossa, Marília, mas que é isso? Essa não é a nossa área core, no fim, o que a gente entende é gente. Sim, mas nós estamos inseridos dentro de uma empresa. E muitas vezes, quando a gente sai dentro do lugar onde a gente está, é que insights muito poderosos vêm. Então, eu gosto muito de reservar espaços do meu tempo para estar em agendas de negócio. E aí, a pergunta que não quer calar, né? Como que o RH pode ser estratégico? Como que ele aporta lugar para a mesa de negócio? Se ele não conhece os problemas de negócio, como que ele vai aportar valor? Então, quando você está em agendas de negócio e vem aquele insight, assim, de tipo, nossa, isso daqui é sobre pessoas, é sobre gente, eu tenho informação, ou eu posso buscar, eu posso trazer, consigo sim liderar e ser protagonista em fazer esse negócio prosperar. Aí é onde eu passo a ser um líder de negócio mesmo. Então, se pudesse dar uma dica para profissionais de RH, sai um pouco do seu casulo, reserve um tempo para estudar, para olhar para coisas diferentes e para estudar mais sobre negócio, sobre gestão, e aí o negócio que a sua empresa está inserida, o que está acontecendo nesse mercado, porque com certeza isso vai potencializar a sua atuação. Nossa, essa é uma dica de ouro. A gente convive com vários RHs aí do Brasil, os nossos mais de 500 clientes, e um dilema antigo é justamente a relação do RH com a liderança, com os gestores, né? Muitas vezes o gestor ele olha para o RH como aquele setor que vai pedir para preencher uma pesquisa, uma avaliação, tem que cumprir o protocolo, tem que combinar as férias. E quando o RH está inserido na realidade, nas dores que o gestor está tendo, isso corta muitos caminhos, né, para que a gente possa ter uma relação muito mais rica e proveitosa para o negócio, tirando as burocracias do caminho. Sim, e até como que a gente está sendo reconhecido, se é por esforço ou por realmente aportar valor. Então, agora, principalmente com o avanço de AI, caramba, a gente tem um potencial gigantesco de tirar da nossa mão um monte de serviço de baixo valor agregado, mas que toma muito tempo, que é cobrar para preencher uma pesquisa, agendar férias, tudo isso dá para fazer com automação hoje. A gente melhora a nossa experiência para não ter que ficar fazendo essa carga operacional gigantesca, das pessoas também, porque é muito chato um processo que alguém tem que ficar te cobrando e aí entender como que esse processo pode ser mais fluido, mais tech, enfim. E aí realmente eu consigo ter tempo para discutir negócio, né? Porque, verdade seja dita, muitas vezes a gente fala, mas a gente não tem espaço na mesa para discutir negócio. Cara, se a gente começa a encarar isso como um feedback e entender, se não me chamam, muito potencialmente é porque não acreditam que eu acrescente, esse é um retrospecto muito difícil de a gente encarar. Eu já encarei ele algumas vezes na minha carreira, assim, tipo, cara, eu acho que aqui eu poderia agregar demais, mas ninguém me chamou. Se ninguém me chamou é porque ninguém tá achando que a minha presença é relevante ali ou faz a diferença. Então, o que que eu posso fazer? E o quanto que eu tô indo atrás de buscar feedback, de entender, de me aprofundar e aí sim chegar em espaços que eu possa contribuir. Sem sombra de dúvida, tem espaço que é importante, né? O quanto que a cultura do negócio dá espaço e considera isso importante, mas eu acho que tem um trabalho nosso de ser feito, de entender como é que a gente aporta melhor valor na organização e reinventa um pouco das nossas práticas de dia a dia, assim, se a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fazia, sei lá, há 3 anos atrás, caramba, tá mega desatualizado.
Com certeza, acho que esse é um grande dilema da posição, né, do departamento de RH, que a pessoa do RH ela está cuidando desde as coisas muito pequenas, do evento, das férias, do departamento pessoal, até coisas extremamente estratégicas, decisão de gente, contratação, mudança das cadeiras, né, quem vai para qual lugar, Sim, promoção. O RH está envolvido numa gama de atividades muito diversa. sim. Então, concordo com você, a parte de inteligências artificiais, automações, tirar coisas operacionais da mão do RH para que possa de fato agregar nessas conversas é um super caminho de avanço, de inovação que faz todo sentido. Marília, tem algum aprendizado que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência, das suas experiências, olhando para esse ponto da segurança psicológica? Eu gosto bastante do conceito do back to the basics, de fazer o básico bem feito e repetidamente. Então, acho que esse é um excelente conceito. Tem um livro de liderança do John Hamm, o Unusually Excellent, que ele fala que esse livro de liderança não tem nada de novo. Ele só fala todas as coisas de liderança que a gente já sabe, mas não faz. E o John Hamm, ele é coach de vários CEOs de empresas super grandes e ele gosta muito de golfe. Então, ele fala de um centro de performance de golfe nos Estados Unidos, que ele fica lá assistindo as jogadores que estão com problema de performance vão para lá para ver as últimas novidades e, inclusive, receber um treino assim diferenciado. Então, ele compara que esses jogadores são quase como CEOs da Fortune 500. E aí as pessoas chegam lá, esse jogador chega lá, tá com problema de performance, e você já pensa, nossa, lá ele vai ter toda a inovação do mundo, vão botar esse cara num raio-x de movimento, sei lá, para entender o que tá acontecendo, vão dar os melhores equipamentos para ele, vai ter toda uma equipe de performance, e que a coisa que os melhores coaches fazem diz, vamos lá pro campo e treina a tua tacada. E começa a fazer isso. Depois de um pouquinho de tempo, geralmente o jogador olha pro técnico e fala: nossa, é isso, você é um gênio. Então, o quanto a gente às vezes esquece de fazer o básico bem feito e começa a buscar coisas super rebuscadas ou coisas ultra complexas. Então, fazer o básico bem feito é a melhor dica que eu tenho para dar. Ótimo, maravilha. E para a gente deixar um para casa, né, para nossa audiência, o pessoal que quer trazer a segurança psicológica e resultados incríveis para a sua operação, qual seria o primeiro passo para esses times de RH que querem fazer como a Blip? Comece por si mesmo. Casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Então, acho que a gente fazer pelo exemplo é muito mais poderoso. É muito mais poderoso do que falar, do que uma apresentação bonita, do que um treinamento muito bem feito. O exemplo arrasta. Então comece por você. Se você quer fazer isso, se você acredita nisso, qualquer um pode ajudar a estimular e fazer esse convite para participação. E aí fazendo uma boa pergunta. Acho que essa é a principal arma secreta aí para quem quiser começar pela segurança psicológica, fazer uma boa pergunta, assumir quando erra, dar o exemplo, né? Então, nada tão poderoso quanto eu não sei, o que eu posso fazer para te ajudar, existe algo que você vê que eu não estou vendo, alguém tem uma ideia para complementar, e aí quando vem essa ideia, reconhecer essa ideia. Então, eu acho que é por aí. Maravilha. Marília, muito obrigada. Eu queria só pedir para você finalizar, contar um pouco mais pra gente. Tem alguma coisa que a gente queira deixar aí como um recado final? Ou se não, toda a sabedoria já foi compartilhada. Eu acho que é bem desafiador liderar pessoas. Então, se a gente faz com intenção e dedicação, fazendo o nosso básico bem feito, sendo disciplinado e entendendo que a gente também está nessa jornada aprendendo e errando, é por aí mesmo que é o caminho, né? Então, que a gente use tudo isso que a gente fala também para as equipes para olhar para si. Porque muitas vezes a gente acha que quando vira líder tem que só olhar para o outro e não olha para si. E se não olhar para si, se eu não lidero eu mesma, como que eu vou liderar alguém? Como que eu vou passar para as pessoas algo que é genuíno? Então, quem quiser mudar algo, comece por você.
Ótimo, muito obrigada pelas dicas, por compartilhar toda a sua experiência. Como líder de gente, também é muito revigorante ouvir todas essas dicas, a gente voltar a fazer o básico bem feito, a gente não negligenciar os pequenos rituais. Então, com certeza, esse conteúdo foi super rico para quem está ouvindo. Muito obrigada pela sua participação. Para a gente finalizar, alguns recados da Mindsight. Se você quer assistir edições anteriores ou compartilhar com colegas qualquer um dos nossos conteúdos do People Talks, você pode acessar o nosso portal por meio do link que está no chat ou no QR Code na tela. Além disso, todos os participantes vão receber um link com um formulário para que você possa nos trazer os feedbacks sobre o nosso conteúdo. Bom, todos os recados dados, agora eu vou me despedir da Marília. Queria te agradecer muito por ter participado do nosso papo, por ter trazido esse assunto tão importante, tão necessário, de uma forma tão real, para que os nossos RHs já possam colocar em prática. Eu que agradeço, sempre compartilhando a gente aprende e espero que tenha inspirado alguém as histórias a se colocar em movimento. Muito obrigada, até a próxima, pessoal!